Olá, sejam bem-vindos ao Janelas de Conto. Aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. E aqui conosco, nesse espaço, neste palco da palavra, 3 grandes e magníficos convidados. Vou-lhes passar a palavra para vos dizerem um olá aí para casa. Tânia. Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem e que tenham uma vida muito feliz. Obrigada. Márcia. Boa tarde a todos aí para casa, muito obrigada pelo convite de novo, é sempre um gosto estar aqui na vossa presença e na presença lá de casa. E vamos lá, palavras bonitas. Muito bem. Ok, estamos de volta. Muito bem. E estamos de volta e vamos começar então com o nosso primeiro conto. Que sentimento egoísta este de não querer que te vás. Afogo-me em tormenta só de imaginar uma vida sem ti. Envolvo-te vulnerável nos meus braços. Assusta-me a tua pequenez física. Sempre te agingataste ao meu olhar. Foste a minha proteção. Andei no teu colo. Sinto-me impotente deitada ao teu lado. Cabes no meu abraço. Não quero que te vás, mas sei que chegou a hora. Inspiro uma levada de arroz, olho-te nos olhos mais doces que alguma vez vi, e digo-te que ficarei bem, que és precisa no outro lado da vida. Sorris com esforço sobre a linha ténue de luz. Adormecemos as duas num sono em que acordo sozinha. Partiste no meu abraço. Comprometo-me a cuidar da minha alma, porque sei que nos vamos reencontrar no outro lado da vida, onde a matéria cessa e a essência de nós se eterniza. Tânia. Este conto, quando o li e estive a analisar, fez-me pensar no quanto o ser humano é egoísta, principalmente quando sabemos que as pessoas têm que partir e nós quase que não deixamos, porque queremos que eles fiquem connosco, porque estamos extremamente focados naquilo que é bom para nós e não para o outro. E fez-me lembrar algumas situações que já tive na minha vida e de pessoas próximas, em que eu sentia que a pessoa queria partir, mas os familiares, todos que estavam à sua volta, não deixavam, que é mesmo assim. E nós temos que deixar as pessoas partir e fazer o seu caminho, porque além desta vida existem muito mais outras coisas. Lá está, é o reflexo do quanto nós, pessoas, somos egoístas e não deixamos as pessoas partir, mesmo sabendo que elas estão em constante sofrimento, muitas vezes, não é? Isto lembra-me uma amiga minha que eu tive com cancro. Era uma lutadora, foi uma lutadora durante um ano de vida. Ela deu tudo o que podia dar e, acima de tudo, ela fez uma coisa que eu admiro imenso. Ela preparou a sua filha para a sua ausência. E muitas vezes ela ligava-me a chorar, porquê? Porque ficava cansada de ouvir o que as outras pessoas diziam. Eu era a pessoa com quem ela mais desabafava nesse sentido, porque as pessoas só se preocupavam, agora que vai ser da tua filha? E ela dizia-me, Tânia, quem vai morrer sou eu, porque ela tinha essa consciência. Eu dizia, e muitas vezes eu dei-lhe um conselho, que para muitos pode parecer um pouco frio. Eu dizia, não abras a porta, não atendas o telemóvel, protege-te. Fica no teu espaço, onde tu te sentes bem e segura. Faz o que estás a fazer, porque estás a fazer o teu caminho. Mas as pessoas muitas vezes têm dificuldade em compreender isto. Inclusive nessa altura foi uma discussão mesmo acesa, porque fiquei muito chateada com uma rapariga que eu pouco conhecia dela, mas fiquei a conhecer tudo, que ela achava que devíamos fazer uma grande festa para ela. E eu disse, não faz sentido nenhum. Se queremos oferecer alguma coisa, compramos, escrevemos e oferecemos. Agora, ela quer, neste momento, é paz e sossego. E as pessoas tinham muita dificuldade em entender isso. Lá está, é o não aceitarem que a pessoa quer estar no canto dela e, efetivamente, quer fazer o seu caminho à maneira dela. Se nós estivermos ali para ajudar, as pessoas agradecem. Agora, para sufocar é algo muito mais... Eu acho que isso não se deve fazer. Eu acho que é importante ouvirmos, não é? Exatamente. Irmos ao encontro daquilo que é a necessidade da pessoa naquele momento e não partirmos do princípio que aquilo que a gente considera que vai ser o melhor para ela é que é o melhor para ela. Darmos mesmo espaço para ouvir. E é muito interessante essa reflexão que fizeste, Tânia,
em relação, às vezes temos esse sentimento egoísta e acabaste por partilhar uma doença que infelizmente acaba por ser cada vez mais comum entre nós. Também acontece às vezes esse juízo de valor e esse egoísmo quando, por exemplo, isso acontece às vezes quando há uma reincidência em relação ao cancro e a pessoa opta numa reincidência de eu não quero fazer tratamento. Sim, é o direito dela. Eu não quero fazer tratamento e prefiro não voltar a passar por tudo o que é uma quimioterapia, por tudo o que é uma radioterapia, prefiro não passar por isto e viver com a qualidade razoável que posso viver até por ser. E às vezes há muita pressão dos familiares, muita pressão das pessoas que amam essa pessoa para não, faz, vai, não percebo, agora tu preferes falecer mais rápido do que estás mais tempo connosco. E este sentimento é bastante egoísta e é quase colocar a pessoa numa posição em que se tu não te protegeres, se tu não fizeres o máximo possível para teres mais tempo de vida, parece que não me amas. E não tem nada a ver com isso. Pois não. Não é desamor. Não tem nada a ver, é verdade. É amor próprio. Exatamente. Não é? E é muito interessante porque nós vamos conhecendo pessoas com relatos desses em que a nós só cabe este espaço de aceitação de que, ok, é uma escolha, não é? Exatamente, é uma escolha. A escolha dela para mim foi algo muito altruísta, muito acima de qualquer atitude que o ser humano possa ter, porque a maior preocupação dela, e foi o que ela fez, eu sei que ela partiu em paz, era preparar a sua filha para a sua ausência. Que a menina tinha 5 aninhos na altura, mas eu sei que ela partiu em paz. Ela partilhava essas coisas comigo. Ela dizia, Tânia, eu estou a conseguir fazer aquilo que eu quero deixar para a minha filha. Eu disse, então só tens que estar bem com isso. E lá está, é quando as pessoas não respeitam, não entendem, a gente tem que criar defesas e barreiras, não abre a porta, não atende o telefone e está tudo certo. E as pessoas não gostam, mas paciência, não é? As pessoas não gostam de tudo que a gente decide para nós. Pois não. Porque lá está, é a parte egoísta do ser humano. Muito bem. Muito obrigada, Tânia. Márcia. Quando li o teu conto e estava também a entrar aí na perspectiva e ver o outro lado daquilo que a Tânia também viu, a realidade é que para além existe sim estas situações de egoísmo, mas também existe a situação de que ninguém está habituado à partida. A partida não faz sentido para as pessoas quando estão a ver uma vida com pessoas que lhes dizem alguma coisa, que têm a necessidade do colo daquela pessoa, que têm a necessidade da presença daquela pessoa. Por vezes não é um ato de egoísmo, mas é a vontade de querer sempre ter mais perto. É mais fácil viver o dia-a-dia do que aceitar que um dia tem que haver esta partida. Embora esteja aí bem ciente no teu conto de que realmente isto é uma coisa que já vem a acontecer e já vais preparando, sim, alguma coisa, mas nunca ninguém aceita uma partida. E mesmo depois de ela acontecer, o que é que nós sabemos desta partida? Será que vai ficar bem? Será que é melhor do que os nossos braços? Será que é melhor do que a nossa presença? Será que vai ter alguém que cuide dela? No que é que ela acredita? No que é que eu acredito? Até que ponto é que isto nos conforta ao ponto de aceitar também que essa partida é válida? É verdade, pode estar em sofrimento. É claro que acontecem doenças que são terríveis, mas o outro também aceitar a doença e ainda ter que aceitar a partida, sabendo que vai ter que viver o resto dos seus dias sem a presença física dela e poder viver tudo aquilo, faz também que haja esta luta, que queira sempre que ela se tente curar, que vai até à última tentativa. Por exemplo, eu acho que existem aqui os dois lados. Existe sim aquele lado do egoísmo, mas também existe aquele outro lado de que não é que não queira que ela faça tudo à sua maneira. Pode se calhar fazer, se calhar o jeito que ela tem, também de demonstrar que precisa. Também gosta da companhia, gosta. E que esta partida, para ela, que significado é que tem? O que é que existe para lá disto? Para onde é que vai? Que lugar é aquele? Eu ia dizer, o gostar é deixar ir. Deixar ir é uma Amar forma também de é amor. deixar Amar ir. também, Amar exatamente. também é deixar ir. Também é, mas até o também, o que é que acontece até lá? E tem a ver com essa... Eu acho que tem muito a ver com aquilo que tu estás a dizer, Márcia. Tem a ver também com a forma como nós percepcionamos a morte. A morte vai acontecer, inequívoca, não é? E em termos culturais,
nós, portugueses, temos um pesar muito grande sobre aquilo que é a morte. Há países que celebram a morte. Que a morte, portanto, como se a vida terrena é que fosse só uma passagem, é uma provação, digamos assim, e a morte é que é realmente o reinício e o renascimento da alma e o espaço em que vamos realmente ser constante primavera, digamos assim. E nós temos muito uma visão de pesar muito forte em relação à morte. E é muito interessante que é um exercício que eu tenho feito comigo, que é de me abrir e de aceitar melhor a morte, porque ela vai ser inevitável, e quanto mais receptivos e uma visão mais positiva em relação a esse cessar da matéria e do corpo tivermos, mais bem preparados estamos também quando o outro estiver preparado para partir, também de deixar ir sem ressentimento, não é? Sem pressão sobre aquilo que possa ser a vontade do outro. Sem dúvida, acho que sim. Acho que a forma mais... não há formas corretas. Sim. Existem aquelas que cada um sente, da forma que cada um sente, e também naquilo que acredita. Como tu disseste, é verdade, existem culturas, existem os aspectos culturais de cada um, as crenças de cada um, em que isso faz com que as pessoas também se alonguem nos seus pensamentos e nos seus sentimentos de uma forma que cria uma ligação com aquela pessoa, embora seja pai, mãe ou amiga, em que a deixem partir de determinada forma. Óbvio que entendem se calhar ao lado dela, mas com as suas crenças e as suas vontades, óbvio que gostariam que elas ficassem mais perto e que fossem de outra forma. Mas se as coisas já acontecem assim, acho que é isso que tu estás a dizer. Precisa haver uma maior aceitação do que é a morte. E que realmente, como a gente ouve dizer, muito biblicamente, de que nunca ninguém veio do outro lado dizer ou refilhar que lá não é bom, é acreditar sempre de que quando eles partem para um lugar se calhar de paz, e que vão encontrar a paz e a luz que tanto precisam, para a gente também se confortar e ficar bem cá do outro lado. Acho que é isso, da minha visão. Obrigada, Márcia. Paulo. Bem, gostaria de responder em silêncio, mas em silêncio não acrescenta. Também, se juntar todas as palavras, vou ficar na mesma em silêncio por dentro. Isto é uma grande questão. É incontornável. Eu sei que para ti é muito inquietante. Sim, essa incontornável questão. E é ao mesmo tempo imensurável. Na verdade, nós enchemos a boca com palavras e com emoções e com sentimentos e com profecias, mas na realidade é tudo, ou tudo poderá ser uma grande falácia, porque nós não temos conhecimento de nada. Para nós que partilhamos, que crescemos no cristianismo e que temos esta cultura da morte, que para algumas pessoas quem fizer o bem aqui tem uma recompensa do outro lado, que do outro lado há um paraíso à espera. Nas outras culturas há quem pratica a morte coletiva porque irá ter não sei quanto número de virgens à sua espera. Ou seja, isto é tudo tão grande perante a nossa pequenez, não sabermos de nada. Aqui, quando o teu texto, primeiro pensei que seria uma relação entre alguém masculino que estaria a partir, mas depois mais para o fim tive a sensação que quando tu dizes nós as duas, disse, mas como é que agora aparece... isto também me transportou assim para um patamar que eu perdi-me um bocadinho se estava aí no caminho certo ou não. Mas o que importa aqui frisar é que ninguém está preparado. Nós preparamos viagens, nós preparamos casamentos, nós preparamos batizados, nós preparamos os alinhavos para um livro, para uma cerimónia, para umas férias. Nós não preparamos, ninguém se prepara nem para a morte, nem para a velhice. A velhice acontece e a morte acontece. Há mortes anunciadas e são anunciadas às vezes prematuramente, e aí é muito doloroso, porque esse processo de luto é um processo de adaptação, tens de conformar com aquilo, porque a morte acaba por ser uma imposição. Naturalmente ela existe, mas naturalmente, se não pudéssemos morrer, eu acho que ninguém escolheria morrer. Claro. Porque a vida é um sopro, é um fluxo, e tu projetas viver. Por exemplo, a nossa vida é toda marcada por palavras que nos transportam para a frustração. Eu vou amar-te para sempre. Não há sempre na relação. Porque o sempre um dia termina, porque terminou o amor, porque terminou a matéria. Então nós vivemos mergulhados numa ilusão. A vida é uma ilusão. Eu acho a vida incrível, mas não deixa de ser uma ilusão, porque nada do que existe agora pode existir daqui a 5 minutos, e nada do que existiu agora nada do que existiu ontem existe na realidade, já é passado. E nós vivemos neste limbo. Já não é passado porque já passou. Este momento já passou. Esta palavra que eu disse é passado. A que eu estou a pensar, que até não estou, mas a que vou dizer agora é futuro, que agora já é presente. Ou seja, a gente vive mergulhados nisto. Perder o luto também é
no texto parece muito focado na parte da matéria, mas também diariamente nós fazemos lutos de nós mesmos, de uma ideia, de uma perspectiva de vida, de uma amizade que falhou, de um projeto laboral que não correu bem, de uma frustração de uma amizade. Diariamente estamos a fazer processos de luto, que é adaptar novamente. E depois eu acho que há um contexto e há uma altura para tudo acontecer, que é, por exemplo, quando eu vejo idosos a definhar numa cama, muitos deles, conscientemente ou inconscientemente, querem partir, porque já não é qualidade de vida aquilo, não é? E como diz o povo e bem, no fim tudo se junta, no resto tudo se junta. Mas, por exemplo, eu conheço muitas pessoas com 80 e 90 anos que perderam a mãe aos 3, aos 2, que não conheceram a mãe. E aqui está lá. Ou seja, ninguém está preparado para ser órfão, ninguém está preparado para perder um grande amor, uma grande paixão. Nós adaptamos, não temos outro remédio senão. Eu realmente não lido bem com isto, mas temos que nos adaptar. Agora, conscientemente, dizer, já no outro dia fazer uma coisa que é para rir, houve uma altura que eu dormia sempre por pijama, depois passei a descontrair, eu dormia sempre de lado, comecei a dormir assim virado para cima, não é? Porque ganhei alguma autoconfiança, então já não tinha aquele problema de estar a dormir assim, alguém vem e sufoca-me, alguém vem e... Estás a ver? Não, a pessoa via alguns filmes, então a pessoa está tranquila, estás a dormir, estás num lugar seguro, pronto. Depois veio aquela paranoia que é, bem, é melhor não dormir nu. Imagina que acordas morto. Se eu morrer, não vou acordar. Não é? Se eu morrer, não acordo. Imagina que acordas morto. Bem, veste as cuecas. Então eu já cheguei a sair da cama e buscar as cuecas. Porque disse, imagina que estás morto. Porque depois tu. É aquela questão. Estás a ver como isto é estranho? Tu cuidas de um corpo uma vida inteira. Esse corpo um dia vai ser pó, vai ser terra, vai ser alimento, substrato da terra. Isto é difícil tu viveres com isso. Como é que tu lidas com isso? Um gajo não pode viver isto de uma forma tão profunda, senão dá em doido. Mas, na verdade, a magia da vida, se a apalparmos verdadeiramente, se agarrarmos ela pelos cornos, a vida é uma aventura muito complexa e difícil e muito pouco apetecível nisto. Porque é, de repente, tudo o que tu tens desaparece. É verdade. Por vários motivos, por várias circunstâncias. Tempestades, catástrofes, morte, Então é assim. E porquê é que uns têm a sorte de viver grandes projetos de vida, vivem muitos anos, e porque é que outros são ceifados tenramente? Também não vou nessa que porque como é? Os bons vão, os maus ficam. Não, também não vou nessa porque Deus gosta mais de uns, também não. Ou seja, isto é o... E são mistérios que ainda não os conseguimos isto é um caos que se organiza, isto é a energia que se organiza. Tu vês animais, tu tens imensos casos de animais que assistem à morte do cônjuge, pronto, do parceiro. Há aves que são para a vida inteira, que se unem para a vida inteira, cães, galos, blá blá. E o que é que acontece? Acontece que eles ficam ali, eles fazem um luto. Olha, os elefantes fazem um luto dos seus não é? E são animais. Nós também o somos, só que subimos para o patamar de inteligentes. Não é? E estás a ver, a vida toda ela se processa numa... Resumindo e concluindo, tudo é insustentável e tudo é inconsequente e tudo é nada. Nada. A gente vive, a gente apalpa isso. Olha, por exemplo, o mundo. O mundo está virado. É uma morte. Estamos todos a morrer com isto. Não é? E ele continua. Quem morrer, quem ficar com fome, quem passar miséria, quem perder os trabalhos pela inteligência artificial, que vai substituir em grande escala, como é que vamos viver? As pessoas vão projetar, por exemplo, o governo dará um X a cada pessoa, porque as pessoas não vão ter trabalho. Não é? Porque isto irá substituir em maioria a massa humana. Caminhamos para onde? Eu acho que isto também é um luto. Nós estamos neste momento a fazer o luto da nossa desgraça. Porque nós estamos a entrar... Está bem que o futuro poderá ser o espaço. Está bem que o futuro poderá ser amanhã qualquer coisa de excepcional. Mas não para todos. Mas já viste que nós estamos a perder esta capacidade de estarmos juntos? Nós vivemos atrás dos ecrãs. Mas a culpa é do ser humano. Sim, pois é. Mas é o ser humano que cria... E depois há o outro ser humano que não cria, mas que usa o que é criado. Porque tudo está feito para estimular no outro o desejo de ter. Então, eu acho que o que nos faz seres humanos realmente de raiz e de essência é isto. É podermos sentir. Eu toco aqui na máscara e sinto o calor da máscara, mas sou humano e estou a sentir. Não é? E também podermos falar uns com os outros. Penso que a morte é lata. A morte de alguém, mas a morte do mundo, a morte do paradigma. Sim. A morte... Ela está aí, constantemente, porque tudo é movimento. Isto é lindo dizer, como também é lindo dizer, uau, do outro lado há um paraíso lindo, mas uma coisa é certa, nunca será isto. O outro lado não pode ser isto. Poderá ser
Não é isto. Nós não sabemos. Mas é engraçado que eu acredito, tu não acabaste por dizer que achas que nós não nos preparamos nem para a velhice, nem nos preparamos para a morte. Eu acredito que a gente se pode preparar para a velhice e que a gente se pode preparar para a morte. Eu acredito nisso, e é um trabalho que eu tenho feito comigo própria, é trabalhar nesses dois sentidos: aceitar a minha própria velhice, aceitar que vou envelhecer, aceitar que algumas das minhas... Ok, então para tudo. Fazer-te uma pergunta muito direta. Okay. As tuas fotografias no Facebook ou em qualquer rede, tu pões filtros? Não. Ok, boa. Então ela aceita, naturalmente. Coloco, não. Porque depois, mas é porque nós temos isto. Não coloco. É porque nós aceitamos, mas depois tudo é plastificado. Sabes que para mim é um choque muito grande, Paulo. Este confronto em que das pessoas, de eu colocar uma fotografia e depois a pessoa me vê e diz assim: mas ela não tem nada a ver com a fotografia. Isso para mim é muito pior. É horrível, uma hipocrisia, e não consigo viver com isso. Mas é uma dependência, as pessoas tornam disso. Há pessoas que fazem isso para fazer uma experiência, para ver, mas há outros que diariamente a cara não combina com aquilo que a gente conhece. Exatamente. Delas. E é não aceitação. E para mim isto é uma hipocrisia, não consigo. Da mesma maneira, isto é ridículo. Da mesma maneira que eu não consigo usar uma réplica, ou seja, eu não consigo usar. Eu não tenho dinheiro para comprar uma... Eu adorava ter uma mala Chanel e não tenho dinheiro para comprar. Não usas a cópia. Eu sou incapaz, incapaz. E vim agora de viagem e encontrei N cópias de malas de marcas e eu sou incapaz de usar uma imitação. Porquê? Porque eu vou saber que aquilo não é verdadeiro. Então eu não vou usar aquilo com o empoderamento que eu deveria usar, e prefiro usar quando puderes, exatamente. Uma verdadeira e mas isto é tudo coisas materiais. Eu não ligo a nada disso. Sim, não, isto é claramente. Mas é só para dizer que sim. Pronto, para mim é muito importante a verdade, sermos verdade, não é? Sim, mas por exemplo, vou dizer, tu sabes que não é a verdadeira. Não podes chegar à verdadeira, mas compras aquela e sabes que aquela é uma cópia, não é? É uma falsificada. Quer dizer, a falsificada é uma cópia. No entanto, também é verdade que ela é uma cópia, ou seja, pode ser uma verdade. Eu, por exemplo, nunca poderei aceder a um patamar daqui. Se eu ficar aqui, eu serei feliz com aquela verdade. Aquela é a minha verdade. Não é que não chego à de XPTO, mas chego à de... Sim, mas a questão é porque é que eu hei de usar a cópia se eu posso usar uma para refoar com o dinheiro que eu compro uma cópia, não é? Então vou usar pelo menos... É um bocadinho neste sentido. Tu fazes a tua leitura e fazes a tua narrativa de vida e está tudo bem. A questão é... nós andamos todos muito a tentar chegar... a chegarmos todos como grupo, mas depois nunca chegamos todos ao mesmo sítio e é impossível chegarmos todos ao mesmo patamar. Porque à partida somos todos... é feita já à nascença uma triagem. As pessoas são todas muito... Porque as pessoas já não há aqueles que morrem pelo caminho também. Sim. Não estrabucham, não lutam, deixam-se ficar, para eles qualquer coisa serve, mas depois também existem essas lamentações, ou seja, vamos falar aqui da morte mais uma vez. Existe a morte, existe a aceitação. A morte é morrer todos os dias um bocadinho. É quando não se aceita a si próprio, é quando não luta por uma coisa que tanto se quer e acha que não se é capaz. Isso é morrer todos os dias. Márcia, mas isso é morrer todos os dias, mas nós morremos todos os dias, independentemente de lutarmos ou não por nada. Sim. Mas também renascemos, mas também temos a oportunidade de renascer. Sim. Mas também temos essa oportunidade. Podemos fazer esse contrabalanço. Eu sinto isso. Sim, mas no processo existencial tu morres e é irrecuperável. Um dia que tu vives, o viveste, mas é irrecuperável. Nunca mais recuperas aquele dia. E isto é... Pronto, a gente tem que se habituar a isto. Sim. E quando eu digo não nos preparamos, eu fiz agora eu entrevistei várias pessoas para fazer sábado uma apresentação no primeiro Congresso Internacional de Envelhecimento que vai ser feito aqui na ilha, e perguntei, uma das perguntas a quase todas as pessoas era, tanto crianças como idosos: preparou a sua velhice? Estás a preparar a tua velhice? Sim, porque nós envelhecemos desde o dia em que nascemos. Estamos num processo de crescimento, de amadurecimento, de nos tornarmos realmente adultos, mas isso traz-nos paradoxalmente o envelhecimento, não é? E entretanto, não, nem sequer sei como é que cheguei a velha, nem sequer sei como é que cheguei a esta idade. Aconteceu, foi de repente, estás a ver? E de repente é isto, de repente a vida passou e tu chegaste. Claro que eu disse, olha, mas nós podemos preparar fazendo algum exercício físico, fazendo hidratação do corpo, não é? Tudo isto é um processo... Da mente, também estimulando mantendo as relações sociais, mantendo os nossos contatos sociais. A verdade é que nós podemos atuar na prevenção para termos um envelhecimento e chegarmos uns anos dourados mais ativos, mas também não é sinónimo que os terás de qualidade. Não é. Porque efetivamente há pessoas
que fizeram um caminho de abstinência de álcools, disto e disto, e chegam lá completamente Não é. comprometidos. O que nós sabemos Mas é que a ajuda. probabilidade Aumenta, sim. aumenta. Sim, claro que sim. E O não fumar, tudo isto, o dormir mais cedo. Eu, esta questão da morte, eu já preparei a minha morte há 9 anos atrás. A nível de espiritualidade, eu tenho uma outra visão sobre as coisas. Acho que já falámos uma outra vez sobre isso. Ou com o Paulo também já falei algumas coisas. E eu acredito que todos nós temos um propósito e esse propósito tem um tempo. Tudo na vida tem um tempo. Eu lido muito bem com essa questão da morte. Não, sei que também quando forem os meus a partir, claro que vou ter que fazer o meu luto. Mas eu quando fiz a preparação da minha morte, foi essencialmente por uma questão de não deixar trabalho para ninguém e eu deixar as minhas próprias coisas todas resolvidas. Fiz a doação do meu corpo para a ciência, que é algo que é pouco falado, mas muito necessário. É uma boa ressalva, porque Tânia. quando morremos, o nosso corpo físico acaba ali. Se eu posso, mesmo após a morte, ser útil para que outras pessoas estudem, evoluam, consigam descobrir se calhar soluções para doenças que ainda não temos, porque não poder ajudar neste percurso. E já o fiz, já há 9 anos atrás. Tânia, peço desculpa, vou só fazer essa ressalva lá para casa. Algumas pessoas não fazem isso por desconhecimento. O que a Tânia está a dizer é extremamente importante. Nós, às vezes, até partimos do princípio que quando falecermos, se calhar até podem doar os nossos órgãos, mas não, só podem fazer isso se nós autorizarmos que isso seja feito. Não é um processo natural. Não, dadores de órgãos todos somos, a não ser que tu não queiras. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Aqui tens que Ok, deixar então peço desculpa aí para cá, ainda bem que vocês me corrigiram. Ou tu doares o teu corpo para a ciência, há um procedimento. Tens que dar conhecimento a alguém, um familiar, porque depois quando o dia chegar tem que ser o familiar a telefonar para te virem buscar. E isto para a sociedade que nós temos mete confusão na cabeça de determinadas pessoas. Eu sei que mete. A minha família está preparada para isso, porque eu na altura partilhei com a minha irmã, depois mais tarde é que partilhei com os meus pais, que o meu filho irei partilhar quando chegar a idade que eu acho que ele tenha capacidade de compreender. Mas ele, daquilo que conhece de mim como ser humano, ele vai compreender na hora. Eu acho que ele não vai colocar grande questão sobre isso. É preferível isso, Tânia, as pessoas serem usadas como foram usadas na Guerra Fria e nestas coisas todas, não é? Porque se fez imensas experiências que hoje nós temos a medicina também mais evoluída daí, mas aí foi mesmo usar privando os outros de liberdade, privando os outros de vida. Deixa-me só fazer uma ressalva e desculpa interromper-te. Eu não sou uma pessoa nada agarrada à parte material. Porque na verdade eu sou bastante despojado. Só para dizer porque é que eu defendo isto. A questão é que eu acho que viver é um milagre, é um privilégio. E ter que viver paralelamente sabendo que tu tens um prazo, que tens um limite de tempo, como tem todos os produtos que nós criamos, é redutor. É como a Amália diz, a vida perde sentido, e é verdade, porque tu vives naquela e não vives sufocado com isto. E quando acontecer, acontece como acontece com toda a gente, mas reduz a qualidade de vida. E já que nós para quem acredita que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o próprio Deus está lá. Quando ele estava para ser entregue no Horto das Oliveiras, ele também disse: Pai, afasta-te de mim este cálice. Ou seja, o medo da morte até Deus o sentiu, não é? Por isso, quem somos nós, que somos humanos, nascidos à imagem e semelhança, mas humanos somos. Então é assim, isto não faz quem teme ou quem se revolta contra isto, porque esta é a lógica da vida, mas a lógica poderia ser outra. E eu estaria perfeitamente adaptado a outra lógica, que não esta, que é de repente, pimba, já foste, já viraste pescada. Mas tudo bem. E eu até sou uma pessoa aberta ao transcendente e acredito que sim, que está tudo bem, mas acho que na verdade não sou. Na verdade acho que viver é bom demais, é bom só poderes olhar para o mar, ver um dia de sol, ver a primavera a florir as árvores e os jardins, e isto é encantador. Mas Paulo, isso é verdadeiramente encantador, mas é preciso que as pessoas se permitam a fazer isso. Temos muitas pessoas a viverem mortos, não é? É uma vida... Elas só dão conta, desculpa, eu uso esta expressão muito na escola. Há pessoas que só dão conta que estão vivas porque respiram. Porque efetivamente elas não estão vivas. Elas vivem agoniadas com coisas. Elas não vivem o dia a dia, elas sobrevivem no dia a dia. Elas não desfrutam o momento agora, aquilo que têm agora.
estão sempre focadas em problemas e não em soluções. Isso não é viver. Que privilégio Pois. nós temos de amar-nos a vida. É um privilégio amar-nos a vida. Porque há muitas pessoas que vivem a vida porque sobrevivem, porque te respiram. Exato, elas não e vivem. estão tão metódicas, não é? Tão rotineiras naquilo que é a sua vida que efetivamente não Tu a fazes a tua vida, vislumbram. tu descobres a tua vida, não é? Eu talvez estou agarrado porque também já tive episódios de morte. Quando tive os ataques de pânico, aquele momento aqueles anos foram cruciais para perceber que não era bom ficar ali. Tanto é que eu nunca tive ideias de suicídio e naquela altura eu tive, porque era uma forma de limpar aquele mal-estar que percorria o corpo. Tive 2 acidentes que foram muito próximos de morte e também tive outra fase da minha vida que também foram fases em que eu não vivia, que eu estava aparentemente morto. Ou seja, como eu redescobri e como eu me redescobri e eduquei-me para viver a vida, custa-me aceitar que isto é transitório. É por aí só. E a verdade é que gostar da vida é bom. É maravilhoso. Por isso, eu não sou materialista, eu não estou agarrado a isto, mas maravilhoso. bolas, isso é tão bom. É isto. Eu percebi na tua visão, quando tu estavas a explicar esta coisa que tu tens sobre a morte, é essa coisa mesmo que se vê dele e que vem dele, que é aquela forma intensa tanto de ver a vida e tem tanta coisa para fazer, e percebeu que nesses teus episódios todos que tu estiveste e que passaste de uma forma tão intensa, que também tu sabes viver tão bem a vida de uma forma tão intensamente que... Mas porquê? Tipo, porquê é que tem que chegar Porque é que àquela existir a morte, não é? Porquê é que tem que existir? O mestre de Reiki, o meu primeiro mestre, ele disse que a morte é um erro, que naturalmente não devia existir. Quando há vida não há morte. Não é? E depois é isso, tu gostas da tua mãe, tu gostas do teu pai, tu vais-te habituando a fazer a despedida. Há dias que havia um texto para o pai em que dizia, agora que o pai começa, a imagem do pai, a presença do pai começa a apagar-se na paisagem, na ilha, na América, que ele tanto gostava, na nossa vida, na nossa casa. A verdade é que as pessoas começam a diluir-se, a apagar-se paulatinamente da nossa vida. Bolas, isso é tudo muito poético e muito bonito, mas na verdade tu queres o colo, tu queres o contato, tu queres, queres abraçar e dizer, mãe, eu adoro-te, eu amo-te, pai, eu adoro-te. E é isto que tu és forçado a abdicar, porque foram para os anjinhos, estão no outro patamar. Mas vamos pelo menos viver a experiência no aqui e no agora de dizer eu amo-te. Sim. De ter o abraço, de ter o beijo e não esperar que a morte aconteça para ter o arrependimento de não ter dito amo-te, não ter dado o abraço. Pois, mas há coisas que a gente pode fazer. Sim, eu descobri a vida, então tudo é agora. Tudo é agora. Olha, eu tenho 44 anos, desculpa-me. Ainda és muito nova. A primeira coisa que eu faço ao Paulo, a minha mãe diz assim, tu não tens vergonha. Eu quando vou ter com os meus pais, eu digo, mamãe, senta-te aqui, eu pimba no colo dela. Eu prima. Sente-me ali e ela, minha filha, disse, mamãe, deixa-me desfrutar desse colinho. Mas sabes que as pessoas chegam a uma altura que acham que isto já não faz sentido. Que é, estás a ver, há pessoas que com alguma idade, e até a minha mãe já uma vez ou outra disse assim, que disse, mãe, dá-me um abraço, ou assim uma coisa, porque depois as pessoas começam a preparar-se a gente sequer permite que a nossa criança interior venha cá para fora. Parece que temos que ser sempre aquele adulto com os partilhos. E não temos que ser, não é? Vamos permitir que essa... podemos dar ao gosto quando estamos perto de um amigo muito chegado, de um pai, de uma mãe ou de uma irmã, porque é que mesmo estando num ciclo de amigos ou só de conhecidos, quando chega aquela pessoa não podemos abraçar mais a ela do que abraçamos os outros? Porque é que não podemos demonstrar um carinho maior do que demonstramos aos outros? Eu acho que as pessoas se privam disto e é isso que tem acontecido. Não são todos iguais, é verdade, mas as pessoas têm-se apagado e convivem cada vez menos, falam cada vez menos uns com os outros e depois essas coisas vão-se apagando. Já se tornam tão banais aquelas coisas de quando se encontram, olá, tudo bem, entre irmãos ou entre familiares. Quando chega a hora da perda, tinham tanta coisa para dizer e ficou por dizer, afinal sentiram tanto e estavam a sentir tanto naquela hora, porque tudo aquilo que sentiram aquele tempo que podiam ter demonstrado não foi feito. Mas às vezes as pessoas protegem-se também da dor, que é, naturalmente as pessoas vão se fechando, que é para não sofrerem tanto a separação, porque depois quanto mais tu, por exemplo, abraças, mais vontade tens de abraçar. Quando vier aquele momento em que o abraço deixa de ser real, podes abraçar mentalmente, mas deixa de ser real. Eu abraço as minhas avós mentalmente. Ainda hoje estive numa escola a apresentar as histórias. Elas estavam ali comigo e eu estava completamente em paz. Quando a minha avó morreu a primeira, a minha avó Lina, que morava mais perto, eu senti uma dor tão grande que eu pensei que morria. A dor do sufoco, de não haver mais, foi assim uma coisa que eu... perdi o ar. E disse, como é que eu vou viver? Como é que nunca mais a vou ver? Mas depois tu começas a pô-la dentro de ti, porque ela já lá estava, mas começas a alimentá-la e a cultivá-la e a ficar em paz, fechas os olhos, ela está lá. No fundo, eu sou ela. E as ela memórias. Está comigo. Está nas memórias, mas está no sangue, na genética, está em tudo. E é isto, porque no fundo tu acabas por ser uma cópia de quem está para trás. Sabes que esta questão do abraço que a Márcia estava a falar, eu já sofri muito com isso, que eu sou uma pessoa extremamente emocional.
e adoro o toque, o mimar as pessoas. E já sofri muito, porque eu chegava... A primeira coisa, que quando eu gosto de alguém, eu gosto de um abraço. E já tive pessoas que me disseram, ei, chega-te para lá que eu não gosto de abraços. Há pessoas que dizem, tens que me preparar para o abraço, que eu não estou preparado. Há dias uma amiga me disse, Paulo, eu gosto, mas tens que me preparar, porque eu não sabia que ias dar um abraço e fico tipo estranha. E aquilo que causou-me sofrimento algumas vezes. Agora já me habituo a isto. Não gostam. Bem, nós vamos nos despedir aqui do primeiro conto, voltamos daqui a pouco e despedimos com esse abraço apertado e delicioso que realmente alimenta almas e corações. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Tendemos a organizar tudo, o material e o imaterial, em armários e gavetas estanques. Rotulamos os vários compartimentos, fazendo um esforço de manutenção da ordem. Criamos regras, normas, regulamentos com o fito de agilizarmos processos. Traçamos linhas rígidas de ação para objetivarmos a subjetividade do comportamento humano. Fazemos porque é necessário, porque a complexidade do ser reflete-se nas suas ações. Objetivamos para nos aproximarmos o máximo possível do sentimento de justiça. Contudo, os compartimentos herméticos e os regulamentos inflexíveis funcionam perfeitamente nas situações a preto ou branco. Até podem se ajustar com alguma facilidade em alguns tons de cinza. Mas e quando o julgamento recai noutro espectro de cor? Nas situações excepcionais, não deveríamos fugir da rigidez dos quadrados? Como promover a justiça na ausência da empatia e da flexibilidade? Muito bem, vamos começar pela Márcia. Aí neste teu conto tem aquilo que eu digo que o ser humano tem de pior em si. O ser humano tem cada vez mais uma sensação ou uma passagem aqui neste mundo muito restrita e muito limitada. Nós estamos cada vez mais limitados. As pessoas não dão oportunidade aos outros, a sua opinião é que conta muito, eles sabem tudo, a opinião que dão devia ser levada em conta quando dão ao outro, a opinião do outro também, juntamente com a sua, nunca é cordial, um puxa para um lado, um puxa para o outro, um quer ser o dono da razão, tem que levar sempre até ao fim, daí tu desejas muito bem. Porquê é que na hora da dificuldade e das coisas, porquê é que tem de ser tudo muito quadrado? Para quê? A vida são 2 dias. Este já vai na conta. Vamos fazer como? Resolver os problemas, manter-se neles. O ser humano tem este problema com os seus problemas morais, culturais, a forma como foram educados também conta. Isso faz com que eles fiquem muito quadrados mesmo, em que quando aparece um problema, quando aparece o problema do outro, quando aparece uma situação da sociedade ou mesmo um tema a ser discutido, tudo é só o problema. Nunca aparece a solução. E nós vemos isso diariamente, nós vemos isso nos nossos trabalhos, nós vemos isso mesmo na plena igreja, quando as pessoas frequentam a igreja e ao entrarem à porta, se não foram todas as semanas, são criticadas e já são apontadas, não porque podiam até não poder ir, mas são avaliadas nesse sentido. Nos trabalhos, quando se trabalha com outra pessoa ou com uma equipa também, as pessoas são sempre avaliadas, sempre normalmente pela negativa. A parte positiva é sempre aquela coisa que para aparecer ao de cima precisa haver muita coisa, senão a parte negativa é sempre a parte apontada. Acho que o problema do ser humano eu acho que cada vez mais é essa parte de não se ouvirem uns aos outros, não se compreenderem uns aos outros, são cada vez seres mais individuais. Acham que vivem no mundo e que conseguem suportar o mundo sozinhos e que fazem tudo sozinhos e que se fosse feito tudo por eles, tudo era perfeito. Acham que o outro pouco ou nada conta, se calhar, na sua vida e só na hora de aperto, se calhar se deixam ser ajudados, deixam-se ouvir o outro para contribuir a alguma coisa, se calhar porque eles precisam mesmo. À exceção disso, acho que pouco ou nada acontece. O ser humano está muito individualista e virado para si próprio, de forma que não
não se deixa mesmo, parece que não permite, não há permissão de dizer assim, olha, sabes, até é engraçado, eu estou a fazer este projeto, eu acho que na tua área tu tinhas alguma coisa que me pudesses ajudar ou contribuir, porque eu estou ali meio preso naquela lacuna e não estou a conseguir perceber que volta que eu posso dar, se calhar até podias ajudar. Isso não existe. Fica frustrado, pode até parar o projeto, se calhar até desiste dele, não chega ao fim, mas é incapaz de passar, se calhar com medo que o outro fique com o mérito, ou que aquilo que depois, se acabar o projeto, foi com a ajuda do outro, não foi sozinho, e tudo isso é tudo muito limitado. Acontece essas situações de não ver o mundo com outra cor. É sempre só naquele que estão habituados, não conseguem pôr nada diferente nas suas vidas. Isto é um bocadinho que me frustra mesmo. Fico mesmo um bocadinho ali chateada com o próprio ser humano. Acho que não existe hoje o parceiro. Aquela coisa, ajuda-me lá, tipo, olha, sabes, e se vês isso comigo? Tipo, o que é que achas de partilhar esta parte da minha vida? E a gente até, se calhar se a gente fizesse juntos, até fazia mais bem feito do que está aqui. E isso é uma coisa que me frustra um bocadinho com o ser humano. Estamos muito individualistas. Há uns anos atrás eu digo, já comentei isso com a minha filha, já comentei isso com alguns amigos, e eu costumava dizer há uns anos atrás que eu amava pessoas. Neste momento da minha vida eu costumo dizer que as pessoas acabam por me aborrecer um pouco, e eu acho que é disso que eu acabei de dizer aqui há bocadinho. Eu cada vez fecho mais na minha casa, no meu ciclo, no meu refúgio. Eu preciso cada vez mais de pensar quando acaba um dia de que, porque é que aconteceu? Porque é que houve esses comportamentos? Tipo, será que o meu comportamento levou a isto? Porquê é que a pessoa respondeu daquela maneira? Acho que não teve motivo para isso. Isso é tudo para o mesmo. Ele vai, eu vou no mesmo caminho. Ok, se ele decidir voltar para trás, eu decidi voltar em frente, ou seguir em frente, cada um teve a sua decisão. Porquê é que eu fiz isto? Okay, será que merecia a minha resposta? Será que eu fiz bem em ficar calada? Pronto. Mas eu preciso mesmo disso. O ser humano está-me a obrigar a ter não digo cansaço, mas uma aprendizagem maior. Uma introspeção maior e um autoconhecimento maior. Sem dúvida. Há uns anos atrás eu não sentia isso. Eu noto mesmo a nível de trabalho, eu noto a nível de sociedade, eu noto a nível dia-a-dia mesmo com as amizades, as coisas, como a gente já comentou em outros textos teus, as coisas viviam-se de outra forma. Os amigos eram amigos. Não haviam amizades instantâneas, não haviam as coisas... os amigos partilhavam tudo. Era seguro partilhar a tua vida. Era seguro partilhar... Nós agora não temos amigos, nós temos massas. Nós queremos aglutinar pessoas. Quanto mais pessoas tiveres, mais parece que ganhas uma medalha e que és mais qualquer coisa. És muito importante. És muito importante, és super-herói. És muito bem visto. Não é? Um super-herói. Porque isso já sabes, Sim, redes sociais. Tem uma coisa boa. Eu também estou nas redes sociais agora, não é? Para promover o meu trabalho e, no fundo, a minha forma de viver, não é? Mas não é impingindo, cada pessoa segue se quer. Mas, de qualquer forma, o que me parece aqui é que tu, de repente, queres um amigo para ir tomar um café e conta-se por os dedos quem tem disponibilidade. Queres um amigo para estares, cruzas-te com um amigo e começas a conversar. Ninguém tem tempo para te ouvir. Hoje em dia, ninguém fala com ninguém. Porque, na verdade, não há essa disponibilidade. O telefone toca mais vezes que as palavras que tu dizes para a boca fora. Sim, por isso é isto. Ou seja... Não existe aquele timing assim, eu vou sentido. tomar café... Isto está em off, modo avião. Enquanto eu tomo aqueles 5 minutos de café, eu não olho para o telemóvel. Não consegues ver isso. Tu não consegues ver isso. Tomar café comigo. Pronto. Por acaso já tivemos essa discussão as duas. Antónia, há sempre, claro que há, mas estou a falar na rotina do dia a dia. Sim. E o que a gente sabe que, às vezes, o que nós sentimos é que, se calhar, ainda muitas pessoas não deram a oportunidade do que é o verdadeiro convívio de ir tomar um café e ninguém está ligado às máquinas. Ninguém está... E o prazer que é podermos estar a viver mesmo aquele momento com aquela outra pessoa. E depois outra coisa que nós fazemos é temos que combinar um café e isto fica em aberto. E temos que combinar, quando combinamos, queremos combinar, vamos tomar um café no dia, está lá às X horas, consegues? Porque senão vamos tomar um café é sempre uma coisa que nunca vai acontecer. Não é? Vai se tu sempre... não disseres dia e hora e local... Exatamente. E ainda assim pode acontecer. Vou falar contra mim, porque eu tenho 3 ou 4, eu não tomo café, tomo descafeinado porque sou intolerante à cafeína, mas digo logo, podemos tomar um descafeinado da minha parte. Eu tenho 3 ou 4 descafeinados da minha parte pendurados.
E estão pendurados porquê? Porque eu neste momento realmente não tenho muito tempo. Mas outro dia uma amiga que está a passar por uma fase menos boa disse: "Oh Paulo, posso só ir aí para me dares um abraço?" E disse: "Ok, mas é tipo mesmo com pressa." E depois acabámos por estar juntos 1 hora e tal. E depois ainda cheguei cá abaixo e esqueci-me da minha mala no carro dela e ainda voltei aos altares. E disse: "Pá!" Mas lá fui. E eu disse: "Olha, tens um carro que até anda bem, vais por aí acima, divertes, ouves música, pronto." Vi a coisa pelo lado positivo. Mas quer dizer com isso que acabei por ir e ficar. Tudo o que estava por fazer, filho mais tarde, à noite, por isso, no computador até mais tarde. E é um bocadinho assim, tem alguns pendurados, porque eu disse: quando for, eu quero estar. Exatamente. Essa coisa de... isso. Mas depois é estranho, porque eu se marcar, depois não vai acontecer e depois de repente sinto-me forçado. Então eu disse: está em stand-by, mas é para acontecer. Mas é quando eu também tiver aquela margem, eu posso estar contigo. Mas também agora. tens essa consciência, Sim, quer não ir e dizer, dizer: olha, é de um tchau, já está. é de um lugar genuíno, portanto tens essa sim. consciência. E se calhar isso tu dizes: olha, quero muito estar contigo, és muito importante para mim e preciso é de encontrar o tempo em que for estar completamente disponível para essa interação, que para mim é muito importante. Mas é importante que o outro lado também perceba isso. Sim. Porque às vezes, não quer estar. Não, eu quero, mas tem que ser. Por exemplo, eu recebi 1000 e tal mensagens agora nos meus anos. E assim, foi no WhatsApp, no Messenger, chamadas e no Facebook. E assim, poça, como é que é 1000 e tal mensagens? Até fiquei aflito e agoniado. Estás famoso. Não, mas vê o peso que vai aqui depois, que a pessoa assim... Eu, provavelmente, ao longo do ano vou dando parabéns a quem vai parecendo moral, no dia a seguir, 3 dias depois, porque é sempre dia de se dar, mas depois, obviamente, que eu não dei a toda aquela gente. Nem vou dar este ano. Claro, é normal. E então, quando eu fizer a minha mensagem de agradecimento, já fiz, aliás, ainda não pus, mas já fiz no sentido de dizer: olha, todas as pessoas que estão a fazer aniversários, parabéns, mesmo que eu não dê. Porque depois tu sentes que não correspondes àquilo que te dão. Mas humanamente é impossível. É impossível. Nem é impossível. Aliás, temos que ser autocompassivos em relação a isso também. Temos que ser autocompassivos, porque não vamos conseguir chegar a tudo. E também é muito natural. Por exemplo, as redes sociais alertam-nos para os aniversários, mas, por exemplo, eu só dou os parabéns às pessoas que são significativas para mim. Eu não dou a todas as pessoas, porque eu sou amiga de muita gente no Facebook que ainda sou realmente próxima, não é? E uma coisa que a gente já falou sobre isso, sobre as redes sociais também, é uma das coisas que é as mensagens construídas e o Facebook. Se não houvesse o Facebook, nem lá lembrete dos aniversários, tu ias-te lembrar do aniversário. Não, eu nem sequer me lembro da maior parte dos da família. Tirando o pai, a mãe e as irmãs, então, os sobrinhos. Eu acredito, eu sei que muitas pessoas têm esta importância, ou contam muito com esta importância para si próprias, de que têm muitos parabéns lá escritos, as mensagens, adoram responder a cada uma. Eu fui surpreendido. Fiquei surpreendido. Mas este cordão, por exemplo, se eu me considero uma pessoa do lado do bem, desculpa, mais sem interromper, eu posiciono no lado do bem, digo eu, e tenho que praticar o bem, acordar de manhã para fazer o bem. Se eu consigo motivar pessoas a estarem deste lado, que eu acho que é um lado simpático, é um lado da gentileza do outro e tudo, eu fico feliz que estou a conseguir disseminar uma energia. Tu sentes como uma retribuição e uma resposta à forma como tu comunicas, e não mais é? feliz fico quando as pessoas me conhecem pessoalmente e dizem que eu gosto no Facebook, mas ao vivo ainda és mais bonito, ainda és mais simpático, ainda és mais querido, ainda és mais fofo. Não é? Eu fico admirado com isso porque as pessoas estão a conseguir ler. Não há um filtro, as pessoas estão a ler. Quer dizer que as pessoas estão conectadas, as pessoas ainda sentem, ainda são humanas. Porque no meio disto tudo fica muito impessoal. Mas eu vejo o lado positivo disto, que é as pessoas continuam a conectar-se ao essencial. Há pessoas que dizem: eu adoro a forma como tu vives, a energia, tu e o vidro, não sei o quê, porque vocês fluem, vivem a vida. Então tu estás a alimentar outras pessoas que estão a viver menos vibrantes. Mas sabes uma coisa, tu partilhas a verdade. Parte é que tu estavas tão preocupado. Sim, não, mas estava assim: não vou conseguir dar parabéns a esta gente toda. Não consigo. É essa parte. Não, tem que ser generoso comigo e dizer assim: está tudo em paz. Exatamente, está tudo em paz. E se alguém se ofender porque tu não deste os parabéns, a responsabilidade não é tua. É de quem se ofendeu, não é? A responsabilidade não é tua, porque eu sou aquela pessoa que hoje conheço-te. Damos um abraço: olá, gostei muito de falar contigo. Amanhã passo por ti, eu dou-te um abraço na boa como se te conhecesse a vida inteira, mas há pessoas que já não fazem isso. Ou seja, eu sou igual hoje e amanhã. Só não sou se as pessoas não forem. A mim não me leves a mal, eu sou muito desligada. Posso estar a pensar na minha vida e posso estar a passar Estou a pensar na minha vida? Começa agora. Eu já cheguei até a conduzir, a pessoa conhecida a passar à minha frente. Eu paro o carro, ela passar na passadeira e ela estar-me a dizer adeus assim. E eu estou tão focada. Eu também por acaso aconteceu uma vez. Eu ia a conduzir. Não é por mal, atenção, eu já deixo. Eu também não vejo nada. Eu ia a conduzir, estava uma pessoa a passar na passadeira, disse-me adeus e continuei a conduzir, passei por cima dela, só me percebi que era ela. Quando ela voltou no fim, levantaste atrás da direita e disse: ai, era a Maria. Então, olha, eu tramado, agora vou dizer que eu atropelei alguém, é mentira!
Mas isso acontece muito comigo. Mas quando tu como estavas preocupada, mas essas 1000 e tal pessoas me deram e não sei o quê. Não, eu tenho que relaxar. Mas se calhar, exatamente, mas se calhar se não tivesse essa visibilidade, se não tivesse essa partilha com essas pessoas, tu se calhar a maior parte nem te teria dado os parabéns, porque na realidade se não existisse essa via, as pessoas a maior parte não se lembra. Eu tenho uma caixa com cartas em casa ainda, um cacho com cartas, daquele tempo em que nós escrevíamos e aguardávamos que chegasse, não é? Tenho saudades do tempo. E eu quando vou abrir aquelas cartas, ainda outro dia escrevi daquelas 1000 e tal pessoas que te deram os parabéns. Hoje, por exemplo, quantas te ligaram para saber se estavas bem? Mas também não pode ser assim. Também não pode ser assim. Não, mas essa pergunta acaba por ser pertinente. Não me ligaram. Mas, por exemplo, o que eu ponho, elas vão colocando coisas. Quer dizer que estão conectadas, estão a ver isso desta forma. Se reagem, quer dizer que gostam que eu esteja vivo e que eu faça, não é? Sim. É uma leitura. Pronto, mas se a pessoa é assim meio estranha. O resumo que eu tirei desse teu texto foi uma frase que eu já utilizo há muito tempo, inclusive em contexto de trabalho. Eu estou cansada de adultos com atitudes de criança. Sim, isso também existe. Estás-me a chamar de criança? Não, é na questão de a pessoa estar constantemente a cobrar, a fazer julgamento. Porque não é a questão do amor. Não, mas a questão. Há aqui uma questão. Mas tu não deste. Não, mas a questão é porque eu também já me magoei. Eu também já desiludi pessoas e pessoas já me desiludiram. Então eu faço aquela leitura que mas, por exemplo, aquela pessoa, eu fiquei magoado nesta situação. Eu tenho que também ter cuidar da outra pessoa, também é fazer com que ela não fique magoada, porque às vezes tu desiludes os outros e cometes atitudes tu não que nem são conscientes. Toda a gente, obviamente. Não, mas nem nesse caso. Mesmo as pessoas que gostam, eu não vou conseguir chegar a elas todas da mesma forma, porque é humanamente impossível. Sim. Por exemplo, eu tenho alguns idosos que saíram de uma instituição onde eu trabalho e que estão posicionados noutras respostas sociais. E eu sei que elas estão à espera que eu os vá visitar, porque eu disse, um dia vou lá passar para ver. Ainda não tive tempo para ir, mas depois penso, eu sei o que é estar, não sei, mas saberei, tipo, um dia, o que é estar numa cadeira ou numa cama à espera de alguém que nós até gostamos e que temos estima e aquela pessoa nunca vem, não é? Só que, humanamente, o mundo está tão cheio e que não consegues. Então tu tens que entregar. Pronto, sim, mas é importante neste caso que tu até consigas fazer esse esforço de passar. E o que é a aprendizagem que nós fazemos? Um próximo idoso que saia daqui, que vai para outro sítio, não vou fazer uma promessa que eu posso não cumprir. E se eu conseguir, perfeito, faço-lhe a surpresa de aparecer lá. Às vezes nós também temos esse cuidado. Não criamos a expectativa. Interiormente eu quero ir. Não, exatamente. O que eu estou a dizer é que é importante não dizer, se calhar. Aquela expectativa de que a tua visita seja importante, fiquem sempre à espera do dia. Que fazem com as crianças, prometem coisas e depois não cumprem. Não, mas mesmo que eu não tenha dito, a questão é que eu não digo a todos, mas interiormente eu sei que eu tenho vontade e sei que aquela pessoa está à espera que eu apareça. Porque a gente via-se regularmente e é um laço que tu crias, mesmo que não diga. Mas pronto, a pessoa tem que viver relaxado. Porque a gente fala muito da compaixão, termos compaixão pelos outros, mas esquecemos que é muito importante sermos autocompassivos. A gente tem que ter compaixão por nós, connosco próprios. E às vezes exigimos tanto de nós e vivemos tanto à luz das expectativas dos outros, que depois também nos diminuímos, não é? E experimentamos para encaixar em determinados sítios, em determinados formatos e em determinadas modalidades que são impingidas pelo outro e por algumas circunstâncias e condições que a gente até nem sequer acredita, nem acha que seja o mais correto. Portanto, sejamos esse fogo de vida que nós queremos ser. E por isso, essa questão da sobrevivência que falámos aqui, eu confesso que eu vivi muitos anos em piloto automático. Foi se calhar a partir dos meus 35 anos, mais ou menos, que eu comecei a dizer, não, isto não é vida. Eu comecei a ser discreta aos 40, tu foi mais cedo. Mas isto não é vida, quer dizer, por isso é que a gente sente, por isso é que a gente pensa, poça, se eu só começo a viver aos 35 anos, ou aos 40, olha o tempo que já não é que já passou e que eu só sobrevivi. A pessoa também faz um processo e nesse processo tu descobres. Eu, na verdade, vivo desligado do que é que os outros pensam ou não. Por exemplo, neste momento, eu trouxe isto porque adoro isto e estou com a gola ao teu pescoço, estou cheio de calor e tu estás aí com a tua gola baixa. Eu adoro a tua gola. Não, está bom assim, agora vou sofrer até o fim. Mas eu disse, vou levar porque eu quero levar aquilo e vou até o fim com isto. Mas na verdade está um bocadinho que é um taqué.
Mas ainda bem que Eu tu não trouxeste tenho o teu calor. lenço. Eu Não, estou mas o super teu lenço sempre confortável. dá um aconchego a mim, quer dizer que parece que estou no Polo Norte. Eu estou- E a Tânia está no Brasil, Sabes que a no sul de Cor. Já disse que estou do ano, Mas a tua lá, a gente só vê lá natural. Oh, Tânia, a nossa parte emocional também influencia a temperatura corporal. Sim, eu também estou a ferver destas emoções. É isso, estás a expansão. Eu estou confortável, não tenho calor. Uma das estou coisas ótima. que eu aprendi, e até para viver bem com todas estas situações, principalmente com o outro ser humano à minha volta todos os dias, foi simplesmente isso. Eu dou, eu faço, eu vou, eu digo como eu quero, como eu sinto, claro, sempre com o cuidado, sempre com o respeito. Se eu não recebo de volta, se me cobram, se me especulam, se fazem o que fizerem, pá, não diz nada daquilo que eu sou. É isso mesmo. Sim, a definição que outros têm de nós não é a nossa definição. exatamente. É o espelho que Eu aprendi há uns largos anos aí atrás e hoje tive uma situação parecida. Respondi com subtileza e nem passei cartão e vim embora, virei as costas. E é assim que eu vivo. Evoluíste. Todos os dias. emocional. Todos os dias. É. Todos Eu acho que não há os dias. Nós sentimento lidamos com melhor as do que coisas. viver em paz E sermos donos de e sermos nós. donos de É. nós e sabermos o que é de deixar cair. Para que é que Há eu coisas vou- que a gente tem mesmo que deixar cair. Eu vou Porque é que estar a vamos alimentar a carregar? malvadez do outro para quê? Que ele contribui para mim, para quê? mudar de caminho Aquilo vai- é sinal de inteligência. Não bater de frente também é Muita escolher vez, outra tal e Tantas qual. vezes sim. como obriguei a fazer Se coisas não me que constrói, faziam se sentido. não me ajuda em Coisas do nada, se não me faz evoluir, eu vou bater de frente para quê? Deixar estar ali. Discutir com uma pessoa que nunca vai entender o teu ponto de vista. É tempo Esquece. perdido. É tempo perdido. É desgaste É desgaste desgaste emocional. emocional terrível. É. terrível. Mas é Eu fiz preciso isso trabalhar um ontem, bocadinho esse para chegarmos a perdido. esse patamar e dizer, pá, não vou por ali porque não vale a pena. E sabes, e agora tem aqui um bocadinho da minha parte do ser humano, de malvadez, entre aspas. Não é malvadez, é proteção. Que é proteção, mas é aquela coisa de responder tudo e virar as costas e dizer assim: olha, como ela ficou tão alimentada com aquilo que ele respondeu. Ah, ok, sim. O silêncio É mesmo- é a melhor resposta. Sim. O silêncio é a maior o resposta. silêncio, Normalmente, o nessas desprezo, nem vale a alturas, pena dizer aquilo que nada. acontece É deixar que o outro está à acreditar. espera de uma resposta ou de um comportamento nosso. É uma provocação, que vai, não é? Exatamente. Às vezes querem mesmo Para nós instigar extravasarmos. a Porque se agressividade alimentam e quando disso. percebem que nós não fazemos isso, Porque se alimentam disso. Porque nós, vai como cada um lida à pressão. Lidar com a pressão. Olha, gostava de dizer uma coisa em relação ao teu texto, que é, há algum tempo que me percebo disso e é efetivamente, estava a olhar ali para a janelas do conto, para todos nós que estamos ali. No fundo nós somos uma célula, no fundo nós somos um organismo. E a verdade é que todas as pessoas que ali estão, que somos nós, não é, também, queremos nos impor a multiplicação, a reprodução, porque a vida existe para tu reproduzir. A natureza toda, ela, é um apelo à continuidade. Ou seja, tudo se reproduz e por isso tens as plantas invasoras, tens os animais que comem os outros. Tudo isto é ver quem sobrevive. A vida toda se movimenta por sobrevivência. Logo, também é uma ilusão iludirmos-nos que um dia viveremos todos em paz. Porque é impossível, porque o que me faz mover a vida é a morte. Porque uns têm que morrer para outros poderem viver. E, ao mesmo tempo, é eu querer me impor sobre o outro. E isto para dizer que, em relação ao teu texto, que, como sempre, muito bem escrito e que nos abre a porta para isto, que é, nós queremos todos ser especiais. E dizemos, eu sou especial e único. Mas depois não permitimos que o outro possa ser Seja único especial e e especial. E esta é que é a grande verdade. Que é, andamos aqui uns a mandar nos outros, andam uns aqui a legislar sobre os outros, andam aqui a privar os outros de terem qualidade de vida, isto aqui, porque entendem que uns são de raça nobre e outros não são, porque uns merecem e outros não merecem. No fundo é isto. Mas o que nós queremos, efetivamente, todos, é passar de uma forma, pode ser pela parte positiva, pode ser pela imposição, pode ser pela negativa, mas o que nós todos queremos é passar a nossa genética, a nossa informação, o nosso conteúdo, a nossa visão ao mundo e aos outros. No fundo, viver em sociedade e em comunidade é muito complexo e exigente, porque nós vemos na selva, vemos nos animais, um formigueiro está organizado, uma colmeia está organizada, cada um tem o seu papel, e se alguém sai ou entra algum intruso, apesar de que há intrusos que se mascaram e conseguem andar no meio delas como se fosse uma delas, mas a verdade é que é isto, andamos todos a tentar passar Todos querem o que ficar nós temos para o outro, não é? Porque é vamos deixar agora sim. também a Tânia refletir. Eu estou bem, estou a contar, eu estou aqui a ouvir só. Só estou a ouvir.
Tudo o que eles dizem faz sentido, e o teu texto fez-me pensar exatamente num tema que já falámos, que é as pessoas saírem da zona de conforto. Estão formatadas para aquela caixa e tudo que seja fora daquilo é quase um alvo a abater. Porque eu acho que as pessoas ainda não perceberam que a riqueza da vida é o sermos todos diferentes. E o podermos enriquecer o outro, era o que a Márcia estava a dizer. Eu sou uma pessoa que adoro trabalhar em equipa, e a partilha, ajudar o próximo, tudo isso que é positivo é aquilo que eu sou. Quando isto não acontece, causa-me sofrimento, porque eu tento sempre fazer de mediadora, porque nota-se, ainda aqui há tempos tive uma reunião e notei que aquilo era um contra-ataque, daquele lado para aquele, eu estava ali a tentar acalmar os ânimos. Porque as pessoas não percebem que todos nós temos uma utilidade, todos nós temos uma função na sociedade. Se trabalharmos em equipa, é muito mais produtivo para todos. O que se vê agora atualmente é esta ganância, porque lutas de egos, lutas de egos que são ridículas. Eu quando me reparo que isso, por exemplo, no meu contexto, que isso acontece, eu fico de parte, porque eu não estou para me desgastar com aquilo. Porque é desgastante. Para pessoas que não gostamos, não nos identificamos com, isso é extremamente desgastante. Então o que é que eu faço? Eu retiro-me, senhora, e quando quiserem ter uma conversa de gente adulta, eu venho. Senão eu simplesmente saio. Porque não se pode ajudar o outro, porque o facto de eu gostar de ajudar o outro não me diminui enquanto ser humano. Muito pelo contrário. Acrescenta, porque isso hoje em dia está muito escasso. Às vezes o que acontece, Tânia, é em equipas de trabalho, por exemplo, se o meu colega fizer, se predispor para além disto, fazer isto, e eu não tenho não me quero predispor a fazer isto, é mais fácil eu abater o colega, humilhar o colega, para ele não fazer isso, para eu não parecer mal, porque o colega, não é, vai, por exemplo, estavas a falar assim, eu gosto de colaborar, eu gosto de ajudar, e se for preciso, essa criança tem mais dificuldades, vou-me centrar um bocadinho mais nela, se calhar, em vez de oferecer as mesmas atividades a todos, invisto mais um bocadinho do meu tempo e ofereço uma atividade diferenciada a essa criança para ela atingir melhor o seu objetivo. E se calhar um outro colega não está predisposto a fazer isso, é igual para todos, eles que se enrasquem. Sim. E às vezes, essas pessoas ficam com medo da comparação. Na comparação eu vou ficar a perder, porque na comparação isso é um mal da humanidade. Esta vai-se destacar. A comparação é um mal da humanidade. Eu, por exemplo, eu trabalho com crianças. Eu ensino isso às crianças, o contrário do que a sociedade está em... Porque eu ensino os miúdos, por exemplo, tem miúdos que têm mais capacidades, por exemplo, para determinada área. Eu vou buscar aqueles miúdos para ajudarem os miúdos com mais dificuldades. Eu faço isso em sala de aula. E isto é ensiná-los a cooperar, exatamente. A cooperar e a partilhar. E depois temos uma sociedade, muitos pais que ensinam o oposto. Eu disse, bolas, estamos aqui a trabalhar numa luta em glória, porque eu ensino para um caminho e depois fora ensinam para outro. E valorizar, por exemplo, este é muito bom a matemática, este é muito bom a desenho. Ótimo, és ótimo com os números e tu és ótimo. E podemos juntar as duas. Tu és ótimo no desenho. E porquê que... Porque nós socialmente e culturalmente valorizamos mais umas determinadas disciplinas em detrimento de outras, valorizamos mais um tipo de inteligência em detrimento de outro, mas porquê, não é? Eu sou um aluno mediano, até sou um aluno fraco, mas sou um ótimo amigo, sou um ótimo companheiro, vamos valorizar isto. Nós temos de trabalhar pelo equilíbrio. Exatamente. Tudo é o equilíbrio. A natureza, para que tudo possa funcionar organicamente, não é? Tudo é equilíbrio, mas nós não equilibramos as coisas. Nós maximizamos umas e exponenciamos umas em detrimento de outras. Mas é o que está acho que isso é tudo a destruir, não é? O ser humano. Olha, até a própria natureza. Ela está a dar muitos sinais de que está em desequilíbrio. Em desequilíbrio total. Em desequilíbrio total, e as pessoas não param para pensar nisso nem um minuto da sua vida. E depois as pessoas contrariam-se muito elas mesmas. Dizem uma coisa e fazem outra. Isto, quem trabalha com crianças, é a pior coisa que se pode fazer. É exatamente, essa ausência de consistência, como, por exemplo, de congruência. Eu sou, não é teimosa, eu defendo muito o bem-estar dos miúdos. Um adulto está, por exemplo, a dar uma palestra aos miúdos que não se deve fumar, não deve nada. E depois chega à rua, está a pegar no cigarro à frente deles. Eu disse, bolas. É então, completamente incongruente. É um contrassenso daquilo que estás a dizer. Estás a dizer aos miúdos que fumar é mau, que não devem, que isto e aqui. Depois chegas ali, na entrada da escola já estás a fumar. Que exemplo é este que se dá à sociedade? Exato. Muito bem. Bem, nós vamos ter que terminar. Vamos então ser exemplo. Vamos ser aquele cidadão que nós queremos ver no mundo e projetar isso também no outro. Comportamento gera comportamento e, portanto, se comportamento gera comportamento, vamos ter o comportamento que nós gostávamos de ver no mundo.
e não nos vamos deixar contaminar nem contagiar pelo comportamento do outro, que possa ser mais agressivo, que possa ser um comportamento mais desajustado, e vamos plantar flores por onde vamos caminhando. Até para a semana.